Hoje eu quero tratar de um assunto maravilhoso. Jesus voltará. E vamos basear esta mensagem na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 9 a 13. Vamos ouvir a leitura do texto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor Jesus Cristo voltará. Este é o pináculo da esperança cristã. Este é o ponto culminante da doutrina cristã. Jesus voltará pessoalmente. Ele não enviará um embaixador, Ele mesmo virá pessoalmente buscar a sua noiva, a sua igreja. Jesus voltará visivelmente, todo o olho o verá. Vai ser o acontecimento mais público e notório da história da humanidade. Até mesmo aqueles que o traspassaram o verão naquele dia. Jesus voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus com grande poder e muita glória. Jesus voltará repentinamente. Diz o apóstolo Paulo que vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser como o relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Com esta rapidez, Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. Mas ainda Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite. O ladrão não manda telegrama, não manda aviso prévio. Tal dia, tal hora eu chego na sua casa. É quando não se espera, é que ele vem, é que ele chega. Jesus voltará também, inescapavelmente. Como uma mulher grávida precisa dar à luz, com este fato inescapável, é que Jesus volta. Não adianta os críticos, os céticos negarem, não, ele não voltará, não, isso aí é ilusão, não, isso aí é utopia. Ele vem, tenha certeza disso, ele voltará. Mas finalmente, a volta do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa, será gloriosa. Ele vem, mata o anticristo com o sopro da sua boca, coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, lançará todos os seus inimigos no lago do fogo e ele reinará com a sua igreja para sempre e sempre. Esta é uma verdade, por outro lado, muito atacada pelos céticos, pelos incrédulos, por aqueles que querem viver uma vida desregrada. É por isso que Pedro, lá no capítulo 3, versículo 4, levanta esta questão. Onde está a promessa da sua vinda? Dizem os falsos mestres. Eles estão duvidando, colocando em xeque, questionando o que os profetas pregaram, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos estão pregando, ou seja, Jesus voltará. E isso os profetas falaram, isso Jesus reenfatizou, isso os apóstolos estão ensinando. Mas os críticos, os céticos, os falsos mestres põem em dúvida a veracidade, a credibilidade da palavra de Deus. Dizendo, não, essas profecias aí, isso aí não é bem assim, ele não voltará não, isso é uma ilusão, isso é um sonho malfadado, isso é uma utopia, ele não vem não, desde que o mundo é mundo, tudo está do mesmo jeito. Então Pedro argumenta assim, não é verdade isso,
Não é verdade isso. A palavra de Deus merece crédito, sim. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O juízo do dilúvio veio pela palavra de Deus. O mundo que existe agora, os céus e a terra, serão entesourados para o fogo pela palavra de Deus. Essa palavra que os falsos mestres estão negando é a palavra criadora, é a palavra que trouxe juízo no dilúvio, é a palavra que trará juízo no final dos tempos, quando Jesus voltar. Saiba disso. Jesus voltará. Agora Pedro diz assim, você às vezes está dizendo assim, bom, mas eu sou crente há tanto tempo, meus bisavós, meus avós, meus pais, sempre falaram que Jesus vai voltar. E permanece a pergunta, onde está a promessa da sua vinda? Por que ele não veio ainda? Os pais da igreja já esperavam, os reformadores já esperavam Jesus voltar. Os puritanos do século XVII já esperavam Jesus voltar. Os nossos bisavós, avós e pais esperaram Jesus voltar. Por que ele não chegou ainda? E Pedro responde que se você acha que ele está demorando, é porque Deus, com a sua misericórdia e paciência, está esperando que você se arrependa, que você se volte para Ele, que você acerte a sua vida com Ele, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que você se arrependa e creia e seja salvo. Porém, preste bem atenção, esse dia vai chegar de surpresa como ladrão. E quando esse dia chegar, não vai ter mais tempo para se preparar. Portanto, hoje é o dia de você estar preparado. Como perguntaram para João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, porque todo dia eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus. Por isso Pedro diz que nós devemos esperar e apressar este glorioso dia. Nós devemos viver como que na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós aguardamos esse dia, o dia da vitória, o dia do triunfo, o dia em que Jesus virá em grande glória e poder, onde Ele vai desbancar o mal, onde Ele vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Nós aguardamos esse dia em que haverá novos céus e nova terra, onde habita justiça. Que dia maravilhoso! Será dia de gozo, será dia de glória, será dia de luz. Agora preste atenção, aqueles que estiverem vivendo no pecado, coração endurecido, esse será um dia terrível, esse será um dia de trevas. Os homens vão tentar escapar, eles vão tentar a própria morte, mas eles não poderão escapar, porque terão que enfrentar o reto juiz na sua ira e no seu justo julgamento. Se Jesus vai voltar, e Ele vai, então você e eu precisamos nos preparar para esse momento, para que Ele nos encontre em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Se você crê que Jesus vai voltar, não viva mais prisioneiro do pecado, não viva mais descuidadamente, não viva mais prisioneiro das suas paixões carnais. Arrependa-se, volte-se para Ele, renda-se a Ele, confesse a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Prepare-se para que aquele grande dia não pegue você de surpresa, como pegar as 5 virgens imprudentes e nécias. Tinham lâmpadas, mas não tinha azeite nas suas lâmpadas. Quando ele chegar, a porta vai fechar e não tem mais oportunidade, e não tem mais chance de você se arrepender. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de você correr para os braços do Salvador. Agora ele quer ser o seu advogado. Quando ele vier, ele vai ser o seu juiz. Naquele momento você vai ser julgado e naquele momento não haverá mais tempo para se preparar. Portanto, hoje, agora é o tempo oportuno de Deus para você se voltar para Ele. Jesus voltará. Que verdade gloriosa, que verdade bendita. Os céus e a terra estão entesourados para o fogo. Os céus abrasados derreterão, os elementos se desfarão. Toda a terra vai ser consumida pelo fogo e tudo aquilo que o homem construiu em cima dela vai virar fogo. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Que verdade bendita, que verdade urgente, que verdade que você agora precisa tomar uma decisão em relação a ela. Eu vou orar por você e agora mesmo
você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus e aguardar a sua volta. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que nos assistem, para que estejamos prontos, preparados e aguardando a volta do nosso glorioso Redentor. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. A soberania de Deus na história. E vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 5. Vamos ouvir a leitura do texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A soberania de Deus na história. Este é um assunto extremamente empolgante. E este assunto é tratado por João quando estava na ilha de Patmos. João foi levado para aquela ilha vulcânica do mar Egeu por ordem do imperador Domiciano, quando uma perseguição implacável atordoava a igreja de Deus. Os apóstolos todos, com exceção de João, já tinham sido martirizados. João já era um homem velho quando ele é levado para lá, para morrer na solidão daquela ilha. Quando Domiciano pensava que estava usando a mão de ferro para esmagar a igreja, aprouve a Deus revelar a João naquela ilha que ele, Deus, estava no trono, que o seu filho, o Cordeiro, estava com o livro da história em suas mãos e que ele estava conduzindo a história a uma consumação cujo final é a vitória gloriosa de Cristo e da sua igreja. A história da humanidade não está, como alguns pensam, dando voltas, em círculo. A história da humanidade não está, como alguns imaginam, caminhando sem freios, ladeira abaixo, desgovernada. A história está nas mãos do Deus soberano que está assentado no trono. A história tem um propósito. Nós não estamos à deriva. O mal não triunfará sobre o bem. A mentira não desbancará a verdade. A injustiça não tomará o lugar da justiça. Deus governa e Ele está conduzindo a história com as suas poderosas e providentes mãos, levando-a à sua consumação. O texto de Apocalipse, capítulo 4 e 5, retratam João sendo conclamado a subir ao céu para ver as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, a história está nas mãos de Deus e os acontecimentos estão estabelecidos pelo Deus soberano. Não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que devem acontecer. Quando João tem esta visão, ele tem a visão de Deus no trono, assentado no trono, na sua soberania, na sua majestade, na sua glória indescritível. E a única maneira que João consegue ver é como o brilho de pedras preciosas. Este Deus reina, Ele é o soberano do universo, Ele é quem abate reis e levanta reis, Ele quem abate reinos e levanta reinos, Ele quem tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. Quando João vê esta cena gloriosa,
Ele percebe que os anjos, que os homens se prostram diante deste Deus e adoram a Deus. Mas agora no capítulo 5, João vê que um anjo forte levanta com a voz uma pergunta inquietante: quem é suficiente para abrir o livro e desatar-lhe os selos? Porque Deus tem um livro na mão, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este é o livro da história, este é o destino da humanidade. Quem é capaz de conduzir a história? Quem é capaz de decifrar os acontecimentos da história? Quem é capaz de dar significado aos fatos que hão de vir na história? E esta pesquisa foi feita no céu. E esta pesquisa foi feita na terra. E esta pesquisa foi feita debaixo da terra. E ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E o que isso significa? Significa que nenhum anjo, por mais poderoso, que nenhum homem, por mais forte, que nenhum demônio, por mais terrível, é capaz de dar significado à história dos homens, à história da humanidade. E João chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno. Até que ele escuta uma voz: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olha, ele vê o Cordeiro que foi morto, o Filho de Deus, o nosso glorioso Redentor. Ele, sim, é aquele que tem o livro da história em suas mãos e há de conduzir essa história para uma consumação gloriosa, onde ele e a sua igreja têm vitória retumbante. Quando Jesus voltar na sua glória e majestade, diz a Bíblia, que ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai lançar no lago de fogo o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida serão também lançados no lago do fogo. E então o último inimigo a ser vencido, a morte, será também lançada no lago do fogo. E a igreja glorificada vai reinar com ele para sempre e sempre e sempre. Esta história é tão bonita, porque ela não é uma ficção, não é algo que o homem inventou, não é algo que os historiadores pesquisaram e escreveram. Deus conhece o futuro no seu eterno agora. A história já está definida, os acontecimentos já estão marcados, o que vai acontecer no futuro já está estabelecido e o nosso Deus reina. E Ele tem as rédeas da história em suas mãos. E Ele governa, e Ele está conduzindo os destinos da humanidade a uma vitória triunfante, gloriosa e vitoriosa. Este Cordeiro de Deus morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Você que agora confia no Senhor Jesus Cristo, você que agora depositou sua confiança nele, crendo nele como seu Salvador e Senhor, saiba disso, a sua vida está nas mãos de Deus. Ele selou você com o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Ele vai conduzir você rumo à glória. Aqui Ele caminha com você, lá Ele recebe você. E então todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, de todas as raças, todas as tribos, todos os povos, todas as nações estarão com Ele naquele glorioso momento em que Ele há de vir em glória e poder para julgar as nações. E então nós ouviremos dele a voz bendita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então nós entraremos para as bodas do Cordeiro, e então nós desfrutaremos da presença dele, e então nós serviremos a ele, então nós reinaremos com ele, e então nós estaremos para sempre com ele, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde não tem mais lágrimas, onde não tem mais morte, onde nós reinaremos e desfrutaremos com ele e dele por toda e por toda e por toda a eternidade.
A vitória é nossa. A vitória está em Cristo. A história não está à deriva, a história está nas mãos do Senhor e Ele está conduzindo a você e a mim para um triunfo glorioso. Ore comigo agora, onde você está. Dê graças a Deus, porque Ele é o Senhor soberano da história. Deus, nós te rendemos graças, porque nós não estamos aqui perdidos, sem rumo, à deriva. A nossa vida está nas tuas mãos e tu estás governando a história e também a nossa vida. Bendito é o teu nome por isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.